Eu estava no escritório de uma amiga e eu ouvi no rádio de uma secretária um bolero, Quizás, 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 e é um bolero que atravessou várias gerações e que pegou muito a minha geração e que me acompanhou. E eu escrevi uma crônica sobre o que aquilo me lembrava. Era uma memória afetiva. E de repente eu falei, tem outras músicas. E outras músicas, e outras músicas, e eu comecei a lembrar músicas que me traziam momentos da minha vida, que mostravam enigmas, que mostravam certos mistérios, que mostravam certas curiosidades. E acabei fazendo um livro que se chama Solidão no Fundo da Agulha, que é um livro já esgotado, infelizmente. Esse livro, que era acompanhado de um CD, você lia a história e você ouvia a música correspondente. É um livro de quase memórias. Eu digo quase memórias porque, por mais que você lembre, a memória também inventa, a memória também tem fantasia, a memória também tem loucuras. Às vezes a mesma versão de uma história é diferente de pessoa para pessoa. Então, o que vocês vão ouvir é um show, pocket show. Eu digo pocket show porque ele é curto, como Pocket Book, que é um livro pequeno, em que a Rita canta e eu faço a ligação entre a história e minha lembrança, que pode coincidir muito com as lembranças de vocês. Na minha infância, em Araraquara, uma cidade do interior do estado de São Paulo, eu um dia saí à rua e vi uma vizinha na janela. Era uma menina, ela devia ter 10 anos, eu devia ter 7, 8. Linda. E essa menina, a mãe era uma professora de piano e também uma cantora. E no momento que eu saí e dei com aquele olhar, eu ouvi a mãe cantando uma música do folclore paraense, o Irapuru, que é do Valdemar Cordeiro. Eu falo Cordeiro e ela me corrige sempre. Valdemar Henrique, um mestre clássico do folclore paraense. O Irapuru começa com certa vez eu montaria descendo o Paraná, e aquilo era estranho na minha cabeça. Estava montada a cavalo num Paraná, lá no Paraná. Mais tarde eu aprendi que montaria é um barco e um Paraná é um afluente de um rio. Mais tarde, ouvi essa música uma outra vez, por um acaso, antes da sessão de cinema. E no mesmo instante me veio a memória daquela menina que me ficou na cabeça. Passam uns anos, cresço, vou para São Paulo, vou trabalhar, volto a Araraquara e eu caso com Márcia, minha mulher, mãe da Rita. Quando fui conhecer a família da Márcia, ela tinha 4 tias, incluindo a mãe. Tinha a mãe e mais 3 tias que cantavam todas muito bem e que faziam parte do coral araraquarense. A mãe da Márcia, inclusive, cantou óperas em Araraquara. Tinha uma voz incrível. Voz que a Rita descende dessa voz. E aí, uma das tias dela, Luísa, a mais velha, uma noite, numa festa, cantou Irapuru. E claro que me voltou uma memória de infância. E cada vez que a Luísa me encontrava, em homenagem, ela cantava o Irapuru. E a Luísa foi envelhecendo. E sempre me cantava o Irapuru quando nos encontrávamos. Passados os 90, 93, 94, a Luísa começou a entrar nesse mundo obscuro do Alzheimer. E a memória começou a se dissolver lentamente. Mas cada vez que eu voltava a Araraquara, ela cantava o Irapuru.
E um dia, o mundo obscureceu. Ela penetrou no escuro definitivo. Não conhecia o filho, não conhecia as irmãs, não conhecia absolutamente ninguém, não sabia onde estava. No entanto, cada vez que eu aparecia na frente dela, ela me olhava e cantava o Irapuru de começo ao fim, sem errar uma palavra. Qual é o mistério da memória e do ser humano? O que levava, aonde ela se transportava com aquela música? É essa que a Rita canta. Certa vez de montaria eu desci no Paraná, e o caboclo que remava não parava de falar. Ai, não parava de falar. Ai, que caboclo falador. Me contou do lobisomem, da mãe d'água e do Tajóia, disse do Jurutaí que se ri pro luar. Ai, que se ri pro luar. Ai, que caboclo falador. E mangava de visagem que matou surucucu, e jurou com pavulagem que pegou o Irapuru. Ai, que pegou o Irapuru. Ai, que caboclo tentador. Caboclinho, meu amor, arranja um pra mim. Ando doido pra pegar umzinho assim. O danado foi-se embora e não quis me dar. Vou juntar meu dinheirinho pra poder comprar. Mas no dia em que eu comprar, esse caboclo vai sofrer, e eu vou desassossegar o seu bem-querer. Ai, o seu bem-querer. Ora, deixa isso pra lá. Negócio chato. Um dia ele chegou tão diferente, seu jeito de sempre chegar. Olhou-a de um jeito muito mais quente do que sempre costumava olhar. E não disse a vida toda, seu jeito de sempre falar. E nem deixou a sua seu grande espanto convidou-a pra voltar. Então ela se fez bonita como há muito tempo não queria usar, com seu vestido decotado cheirando aguardado de tanto esperar. Depois os dois deram seus braços como muito tempo não se usava dar. E cheios de ternura e graça foram para a praça e começaram a se abraçar. E ali dançaram tanta dança que a vizinhança toda despertou. Que toda a cidade se iluminou. E foram tantos beijos loucos, tantos gritos roucos, como não se ouvia mais. Que o mundo compreendeu e o dia amanheceu. Uma vez terminado o livro, claro que Rita e Márcia são as primeiras que leem as minhas coisas. Antes, enquanto eu estou escrevendo, ninguém lê nada. E eu não conto a ninguém. Porque se eu conto, vai embora que eu estou escrevendo. Então, não conto. Uma vez lido, a Rita pensou, por que não
recuperar essas músicas e de repente a gente fazer um disco. E ela pensou nisso. E quando terminou tudo, que foi feito o livro, foi produzido, foi feito o disco, e o Sesc nos convidou para esse pequeno show, nós formamos uma pequena banda, que ainda tem um nome provisório, de Pai, Filha e Espírito Santo. Criança. Em Araraquara, nos anos 40, eu nasci em 36, era um costume as pessoas se visitarem. Iam umas para as casas das outras. É um costume que foi perdido. Ia para as casas, depois, às vezes, do almoço, no fim da tarde, as pessoas conversavam. E tinha uma casa de uma parente que eu adorava ir, porque uma dessas primas distantes, eu era prima da minha mãe, mas era uma prima, Rita Lopes, era uma mulher muito curiosa, bonita, morena, que tinha 21 anos e que já estava na idade de casar. Naquela época, se você não casasse aos 20, 21, 22 anos, você ficava solteirona. Você estava condenada a ser tia. Aos 30, poucas casaram. Aos 40, quase nenhum, e aos 50 elas eram velhas. A Rita era uma pessoa muito interessante, foi, por exemplo, a primeira pessoa que me deu um livro de primeira para que eu lesse. Um livro infantil. E ela depois me alimentava com livros. E ela me contava histórias. Então, um pouco do que eu sou, eu defendo dessa vida. E ela tinha 4 amigas. E elas gastavam a tarde, já que não tinha sessão da tarde, conversando e bordando e tecendo. Também outro costume que terminou. Todo mundo vai hoje nas casas pernambucanas e compra tudo pronto. E elas teciam toalhinhas para uma bandeja de chá, de café, cobertura de um filtro, cobertura do pote ou da talha, como se chamava, ou da moringa. E principalmente nos anos 50, teciam coisas lindas para cobrir os liquidificadores. O liquidificador chegou em Araraquara na década de 50 e foi uma assustador, porque as pessoas compravam aquilo, mas se recusavam a pôr no mesmo naquele copo leite, banana, laranja e manga. Misturar tudo isso dava nó na tripa. Misturar isso podia dar sangue sujo, podia cortar o sangue. Então demorou para acostumar o liquidificador. Então o tempo vai mudando e as coisas vão mudando. Elas, inclusive, tinham o costume de ficar na janela. Eram as 4, as 5 da janela. Eram 2 janelas. A janela era o telefone. Não tinha telefone, mas cada um que passava dizia: ah, o seu Carlito está namorando a Fifi. Ah, a Madalena está com um defluxo ou uma gripe. E assim vinha vindo as notícias. E elas ficavam ali e elas ficavam tecendo. E eu às vezes chegava e elas começavam, aliás, uma vez eu cheguei, já quase com 20 anos, e elas diziam, mas não casaram, Rita? Ela disse assim: ainda vai passar alguém com um jeito tão diferente para nós. Nós não queremos esses garotos da cidade, chatos, que querem trabalhar no comércio, ser gerente de um banco. Não queremos, nós queremos alguém que tenha ambição. E elas iam mexendo, passando, e aqueles homens não chegavam. E elas começaram a fazer os enxovais para elas. Colchas, toalhas, lençóis, tudo. Para cada uma tinha uma. E uma mudou, a outra morreu. Uma casou, ficou a Rita e uma amiga. Eu voltava já madura e dizia: Rita, e vocês continuam aí?
Ela disse: estamos aqui tecendo o nosso silêncio e a nossa solidão no fundo dessas agulhas. Então aquilo é que compensava a solidão que para elas era. E elas sempre pensavam em alguém que um dia vir chegar. E quando o Chico lançou Valsinha, elas ouviam horas e horas. E elas não eram tristes, nem deprimidas, nem frustradas, nem nada. E até hoje, a Rita, com 96 anos, continua alegre, bem-humorada e dizendo: um dia alguém há de chegar. E ela espera que, em qualquer momento, seja lá qual for, a vida dela vai mudar. É o que eu espero. Quando eu contei essa história no SESC em Araraquara, levantou uma mulher no meio da plateia, olhou e disse: a Rita sou eu. E ela foi aplaudida. Quando o carteiro chegou, meu nome gritou com uma carta na mão. Ante surpresa tão rude, não sei como pude chegar ao portão. Lembro no céu subscrito eu reconheci a mesma caligrafia que me disse um dia: estou farto de ti. Porém não tive coragem de abrir a mensagem, porque na incerteza eu meditava e dizia: será de alegria, será de tristeza? Quanta verdade tristonha ou mentira risonha uma carta nos traz. E assim pensando eu rasguei tua carta e queimei para não sofrer mais. Eu sempre gostei muito de cinema, comecei minha vida como crítico de cinema aos 15 anos em Araraquara. E cresci, fui para São Paulo, comecei a trabalhar no jornal Última Hora. E em 1963, aos 27 anos, eu tive a minha primeira grande aventura. Juntei uns dólares e fui para Roma. Porque Roma era naquele momento o centro de cinema do mundo. Hollywood estava em decadência. A televisão tinha crescido muito, tinha tirado o público do cinema. Grandes atores, grandes roteiristas, grandes diretores estavam migrando para Roma. Porque tinha Cinecittà e tinha todo o sucesso de um filme como Dolce Vita, do Fellini, e tinha os estúdios e tinha uma febre. E os grandes diretores estavam lá: Rossellini, Pietro Germi, Visconti e Francesco Rosi e dezenas de outros, Bolognini. E eu fui também. E eu ia, claro, para o centro da fofoca, que era a Via Vêneto. Eu era um caipira de Araraquara caído em Roma, deslumbrado com tudo aquilo, adorando estar lá. E continuava a mandar correspondência para a Última Hora, entrevistas com pessoas, fui aprender o italiano e noticiazinhas. Eu, inclusive, tinha uma certa cara de pau. Eu estava em frente a um hotel, no Grande Hotel, na Via Vêneto, e soube que a Elizabeth Taylor estava lá, tinha acabado de entrar. E eu voei para dentro do hall do hotel. Era uma época tão diferente
que não tinha esse monte de segurança, esse monte de assessor, esse monte de coisa, mesmo sendo uma das maiores estrelas. Consegui chegar até perto dela, porque eu queria saber se era verdade que os olhos dela eram violetas. E eram. Voltei, saí. Outro dia eu estava perto de um café. Eu não sentava porque eu não tinha dinheiro para sentar naqueles cafés. Mas aí, imagina. Eu estava com um jornalista italiano e vi um carro esporte conversível, lindo, mais bonito do que esses Porsche que a justiça confiscou do Collor, estava lá. Olhei, parou do lado de lá da rua e entrou no café um homem alto, muito magro. Eu falei, conheço de algum lugar. Mas ele saiu, entrou, eu falei para o jornalista dele, quem é esse aí? Aí o jornalista deu uma risada e disse, esse é mais um ator americano que veio para cá, meio fracassado, está aí, já fez 1 ou 2 filmes de faroeste. Os filmes de faroeste tinham uma grande aceitação na época. E vai ficar por aí, bonitão, vai pegar uma velhinha, vai virar um gigolô e terminar a vida. Nunca alguém errou tanto no prognóstico. O ator se chamava Clint Eastwood. Bom, eu tinha levado cheques, traveler cheque. Não tinha cartão de crédito. As moedas eram uma em cada país, então você levava dólar. Levava um traveler cheque, guardava inclusive dentro de uma bolsinha, aqui dentro da barriga, para que não roubasse. Depois melhorou o sistema. Aquela japonesa já levava o dólar na calcinha e teve aquele deputado que levava o dólar na cueca. Mas enfim, tínhamos que descontar o traveler. O traveler meu era da American Express. Descobri onde era a agência, perto do centro de Roma, na Praça de Espanha. Fui para lá uma manhã, peguei uma fila e fui seguindo a fila. Na minha frente tinha uma jovem ruiva de olho verde, ia andando lentamente e tinha uma bolsa e uma carta na mão. E ela ia assim, de repente ela olhava a carta, olhava e virava, baixava a mão. Depois levantava de novo, ameaçava abrir, fechava, pôs na bolsa 2 vezes, a fila andando lentamente, pôs na bolsa, tirou, ameaçou, tirou a carta de dentro do envelope, começou a ler, fechou tudo, guardou na bolsa e foi. E entramos na agência. Fiquei lado a lado. Quando eu olhei para o lado, ela tinha aberto o passaporte e vi que ela se chamava Ellen Whitman. Lembrei do nome Whitman porque Walt Whitman foi um grande poeta, um dos maiores poetas americanos. Então isso ficou na minha cabeça. E mesmo ali no guichê, ela olhava a carta e guardava no bolso de uma jaqueta. Saímos, ela saiu, eu saí atrás. Ela chegou no pé de uma escada, tinha um cesto de lixo, ela jogou a carta e seguiu. Eu voei para o cesto de lixo. Quando ia pegar a carta, ela voltou. Ela voltou, me olhou, pegou a carta, eu disse assim, where are you from? Meu inglês era esse. Ela falou assim, Helena. Eu falei, Helena é o seu nome? Acho que a gente falava com legenda, porque meu ovo prato. Aí ela falou, não, Helena é a cidade que eu moro. Eu falei, e aonde é? Ela falou, no estado de Montana. E aí ela só falou, e você de onde é? Eu falei, do Brasil. Ah, não sei onde é. E seguiu. Seguiu com a carta na mão. Foi andando, eu fui atrás. Fui atrás. Aí ela entrou num café, que é um dos cafés mais antigos de Roma, existe até hoje, o café greco, numa rua muito chique. Ela entrou, eu sabia que aquele café era tradicional, tinham nobres, atores, ricos, aquelas coisas todas. Bloqueado pelo meu caipirismo, eu fiquei na entrada. Eu sempre fui muito tímido. E ela sumiu no café. Voltei ao Brasil. Quando eu cheguei ao Brasil,
eu era muito amigo de todo o pessoal do Teatro Oficina, e a gente, logo na primeira semana, fomos ver uma série de shows da Isaura Garcia. E adorávamos a Isaura Garcia, adorei a vida inteira. E o hino nacional dela era exatamente Mensagem. Quando o carteiro chegou, que a Rita acabou. E eu falei, olha, é a carta da americana. E a carta dessa americana ficou na minha cabeça. Porque eu tenho uma curiosidade louca por tudo. Eu quero saber. Senão eu não seria nem jornalista e nem escritor. Curiosidade é que nos move na vida, não que graça. Passaram 17 anos. Em 1980, eu nos Estados Unidos fui fazer uma série de conversas com alunos de departamentos de literatura brasileira. Em San Diego, o professor era Malcolm Silverman, que tem um romance clássico sobre o romance brasileiro durante a ditadura. E um dos romances que ele abordava era Zero, que tinha sido publicado na Itália já, em 75, 74. Conversamos, e eu olhava e lá no fundo tinha uma mulher, nem senhora, nem jovem. E aí eu, ruiva, e eu falei, eu conheço. Eu conheço, e falei, é Ellen Whitman. O que ela está fazendo aqui? Quando terminou a conversa, ela veio e disse, posso fazer uma pergunta? Posso. O senhor é o autor do Zero, um livro que foi publicado na Itália, não é? Eu falei, é sim, Ellen Whitman. Ela falou, o quê? Eu falei, você é a Ellen Whitman, não é? Sim, nasceu em Helena, estado de Montana. Ela falou, o senhor é bruxo? Fechou. Sei tudo a seu respeito. Eu queria só saber uma coisa. Primeiro, por que você veio aqui? Ela falou, porque eu li na Itália o seu livro, eu morei anos na Itália, li o seu livro, fui aluna do professor Tabucchi, que foi o tradutor do livro para o italiano, achei o livro muito louco, e um dia eu quero saber a cara desse autor. Como é que faz um livro como esse? Eu entendi, não entendi, mas fiquei fascinado. Quando soube que o senhor vinha aqui. Eu falei, a propósito, em 63 você estava lá, e uma manhã você foi na agência trocar dólar. Ela falou, em 63, foi na Praça de Espanha. Eu falei, é verdade. Eu falei, você tinha uma carta na mão. Ela falou, nossa, você lembra disso? Eu falei, lembro. E você olhava, e eu queria saber o que tinha essa carta. Joguei no lixo, você retirou. Ela falou, você queria saber o que tinha a carta? Eu falei, agora. Queria. Dá para você falar? Ela falou, se você tivesse me acompanhado, se você tivesse entrado no café grego, teria visto que eu amassei e joguei a carta no lixo do café. Era só você ter apanhado. My love
explico essa história a você, que é mais novo que eu. Aos 12 anos, em 1948, em Araraquara passou um filme chamado Gilda. Os mais velhos, eu não vou olhar para ele, lembram-se desse filme. Foi um sucesso indescritível no mundo inteiro, principalmente porque a atriz era uma das maiores atrizes de Hollywood, as mais famosas, das mais belas, Rita Hayworth. E era famoso o filme por causa de um striptease que a Rita fazia. 1948 era outro mundo, outras ideias, outra moral. O filme foi condenado pela igreja por toda parte. E quando passou em Araraquara, os padres disseram que se os católicos fossem assistir, iam todos ser excomungados. Parece incrível, mas é verdade. Aí minha mãe, católica, que chama Inácio Loyola, nasci no dia do santo, falou, não, ninguém tira o pé de casa. Claro que eu não podia entrar no cinema, eu tinha 12 anos e o filme era proibido até 18. No entanto, sabia-se que o porteiro de um dos cinemas, para todos, que era um cinema dos pobres, era corrupto. A meninada dava um dinheirinho para ele e ele deixava entrar no balcão, onde não tinha fiscalização. Eu soube que os netos desse porteiro estão todos lá em Brasília hoje. Aí, não pude entrar, fiquei sentado em frente ao cinema, ouvindo pela janela aberta da cabine de projeção o filme e os diálogos. Era um pouco o cinema paradiso para mim. E eu ouvi dos diálogos e aí veio a música Amado Meu, que é uma das músicas clássicas do filme, cantada pela Rita. E aí eu ficava na minha imaginação de 12 anos, moleque tem só sacanagem na cabeça, e eu falei, agora ela tirou a blusa, agora ela está desabotoando a saia, agora ela vai tirar o sutiã, e agora ela vai tirar a meia. E a minha cabeça ia desenvolvendo a imaginação de tudo aquilo que estava passando na tela. E desesperado por não poder estar lá. Bom, acabou o filme, fui para casa, passaram os anos, aquela música ficou na minha cabeça, até hoje continua na minha cabeça, e ela, num momento, decidiu a minha vida. Em 57, aos 21 anos, eu fui para São Paulo. Meu pai era um ferroviário que não me podia dar uma mesada, como a maioria dos pais cujos filhos iam para São Paulo para estudar. Meu pai, generoso, economizou 3.000 cruzeiros e me entregou. Ele disse, Inácio, é tudo que eu tenho. Vá, enquanto esse dinheiro durar, você pode se manter. Arranje um emprego enquanto esse dinheiro durar. E eu andei um mês, correndo para lá, correndo para cá. Eu tinha várias cartas para jornal, agências publicitárias, e nada estava dando certo. A uma certa altura, lá um cara de um jornal falou, olha, tem aqui um cargo de auxiliar de redator de palavras cruzadas. Que sonho, bicho. E eu era ambicioso. Bom, continuei. E aí um dia marquei uma entrevista com um sujeito que também tinha me prometido um emprego no Centro Cultural. Fui até lá e no momento que eu estava indo eu falei, acabou o dinheiro. Acabou essa entrevista, eu volto, vou para casa, era uma pensão, né? Pego a mala, vou para a Estação da Luz e volto para Araraquara. Desesperado. Eu queria tudo menos voltar para a minha cidade. Na minha cabeça eu tinha uma coisa ditada por Hemingway, que é um dos meus autores favoritos, e o Hemingway me deu uma frase que era a seguinte, você não deve nunca voltar derrotado para sua terra natal. Arrebentou a minha cabeça. Fui na tal entrevista, o homem nem apareceu. Desci para o Largo do Paissandu e falei, tchau São Paulo. Para ir para minha pensão, eu tinha que subir uma rua direita e seguir para a Praça da Sé, para pegar um ônibus. Nesse momento,
eu ouço Amado Mio, vindo de uma rua que descia lá para o Vale do Anhangabaú à esquerda. E tocou, eu falei, Amado Mio, o que será? Desci, e no meio da quadra tinha uma lojinha vagabunda de quinta, R$1,99, um sujeito meio trôpego, uma vitrolinha, tocando um disco de 78 rotações, que a maioria aqui nem tem ideia do que é, pré-história. E eu olhei para ele e fiquei ouvindo Amado Mio, e me lembrei do cinema, e me lembrei de Gilda, e me lembrei de tudo, e falei, é a minha despedida. Virei e ouvi meu nome, Inácio. Inácio, só minha família, amigos chegados ou araraquarenses me chamam. Virei e dei um repórter que tinha sido do jornal onde eu era crítico de cinema, a Mauri Medeiros. Ele falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, procurando um emprego, mas não tenho mais dinheiro, estou indo embora amanhã. Ele falou, vem comigo, porque na última hora acabou de abrir uma vaga de repórter. Me levou, me apresentou, e eu fiquei 10 anos na última hora, e vim até aqui. Por que estava tocando Amado Mio, se aquele sujeito nem tinha ideia do que era? Anos depois, em São Paulo, reprisou o filme, fui ver, esperei ansioso o striptease, veio Amado Mio, não era naquela música, era na outra, Put the Blame on Me. E a Gilda fez o striptease e tudo que ela fez foi tirar uma luva. Ce soir, le vent qui frappe ma porte me parle des amours mortes, des vents et feux qui s'éteignent. Ce soir, c'est une chanson d'automne dans ma maison qui frissonne, et je pense au jour où on que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, de mois de prix, des rendez-vous, un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonne fenêtre, cheveux au vent, baiser comme un rêve. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un verre clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage, le cher visage de mon passé. Les mots tendres et les murmures, les caresses les plus pures, les serpents faits de bois, le fleur qu'on retrouve dans un livre, dont le parfum nous enivre, se sont envolés. Pourquoi? Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, de mois de prix, des rendez-vous, un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonne fenêtre, cheveux
le cher visage d'un audacieux. Essa penúltima história é para Ariete Vilela e para o Tom, irmão do meu queridíssimo amigo e irmão Antônio Torres. Ali na plateia tem uma ruiva, que eu acho que é a Ellen Whitney, americana, veio aqui. Ali. O que sobrou dos nossos amores, o que sobrou dos nossos belos dias, diz essa canção, que foi um dos sucessos dos anos 40 de um chansonnier, Charles Trenet, francês. Era a música com que as apresentações do Teatro de Arena de Araraquara encerravam a noite. E sempre eram noites diferentes daquela cidade, porque era uma cidade que a única coisa que tinha era cinema. E 2 vezes por ano tinha um grupo de teatro que durante uma semana apresentava peças. A noite se encerrava quando Mário Barra, um dos principais atores, ia para o piano, grande pianista, tocava e cantava que eu recetiu. E aí eu sabia que a noite tinha acabado, e aí a cidade fechava, que era o silêncio e que era a solidão de novo. Aos 20 anos a gente sofre tanto. Eu não quero voltar nunca aos 20 anos. Deus me livre. Mas enfim, Mário Barra era um homem bonito, era um homem com uma grande capacidade de interpretação, tinha uma voz, cantava, tocava piano e tinha presença no palco. E era um dentista. Araraquara é famosa por uma faculdade de odontologia. Um determinado dia foi à cidade a companhia da Tônia. A Tônia, o Celli, marido dela, e o Paulo Tran fizeram uma companhia e viajavam pelo país. Passaram por Araraquara, viram o Barra, viram porque eles fizeram um teste, eles precisavam de 2 atores para fazer figuração, fazer pomba, e levaram o Barra. E o Barra se integrou e fez carreira durante 2, 3 anos, muito bem sucedido em São Paulo, e abandonou o dentista. De repente o Barra desapareceu. Nunca mais eu o vi. Eu morava em São Paulo, eu procurava, e 5, 6, 7 anos depois eu encontrei o Barra e falei: o que houve? E o teatro? Ele falou: olha, eu sempre precisei de segurança. Ao menos como dentista eu tinha um trabalho fixo que me rendia. Teatro era 2, 3 meses, e aí depois eu vivia mais 2 meses, e aí isso me dava uma angústia enorme. Então voltei para a minha profissão, sou dentista do INPS, hoje INSS. Eu falei: você é louco, Barra. Ele tinha uma vez representado Pirandello, uma peça clássica chamada O Homem da Flor na Boca, que nenhum ator brasileiro profissional nunca conseguiu fazer como ele, segundo Pascoal Carlos Magno, que foi um dos mestres. Bom, passaram os anos, o Barra aposentou e voltou para Araraquara. Viveu ali mais um ano com a sua aposentadoria, e um dia 2 tios dele, nem tão ligados, morreram e deixaram a ele uma fortuna. De um momento para o outro, o Barra ficou muito rico e percebeu que com a vida não se brincava. E no momento que ele ficou rico, 2 meses depois, ele teve um AVC. Um ano depois, ele morreu. A vida é um risco constante, e se você não segura essa chance, tchau. Há uma lenda grega que diz que a oportunidade é uma deusa cuja cabeça é descoberta, não tem a tampa, e o cérebro é exposto. Ela tem uma trança. E você, quando ela passa, você agarra, Deus, oportunidade pela trança.
tem que agarrar num lugar certo, senão a trança escorrega. Barra não agarrou a trança. Com a vida não se brinca. Quero ser chamada de querida. Quero esquecer o dissabor. Sonho com as venturas dessa vida. Sonho com as delícias do amor. Falam que eu sou bela Patrícia, sempre a despertar loucas paixões. Dizem que meus olhos, quando olham, têm também malícia. Sorriso provocante, eu seduzo os corações. Mas bem sei que sou triste, Patrícia, com a alma cheia de amargor, pois ainda estou a esperar de alguém Quero ser chamada de querida. Quero esquecer o dissabor. Sonho com as venturas dessa vida. Sonho com as delícias do amor. Falam que eu sou bela Patrícia, sempre a despertar loucas paixões. Dizem que meus olhos, quando olham, têm também malícia. Que com meu sorriso provocante eu seduzo os corações. Mas pensei que sou triste, Patrícia, com a alma cheia de amargor, pois ainda estou a esperar de alguém sincero. Edmilson Capelu ao violão. E Rita Dutra. Para mim não precisa não. Muito obrigado ao Carlitos. Muito obrigado pela primar. Já sei o caminho. E vou tentar um novo show no futuro. E encerro. Patrícia é outro bolero clássico e tem mais de 100 anos. Dançávamos nos bailinhos do clube. Dançávamos nas festinhas. E era uma música inocente e romântica, em que a gente conseguia trazer a mulher bem junto de você, ainda que as mães vigiassem ferozmente.
essa música ingênua e romântica, no filme A Doce Vida, acabou sendo subvertida, porque a última cena do filme, que é uma bacanal, uma orgia ou uma suruba, onde tem de tudo, onde tem granfinas, nobres decadentes, tem gays, tem viados, tem malandros, tem vagabundos, tem tudo. Há um striptease ao som de Patrícia. Então, as músicas em cada época representam alguma coisa. Eu estava ouvindo Patrícia no último exame que eu fiz de matemática, no científico, no Colégio Estadual de Araraquara. Porque, enquanto havia o exame num salão, no outro, o coral do colégio ensaiava Patrícia. Daí essa ligação que eu nunca mais esqueci. E ao mesmo tempo, contando essa história, eu quero fazer uma homenagem a um professor sensacional, para vocês terem ideia de como foram os professores que me formaram. Professor de matemática, Ulisses Ribeiro. Quando eu contei essa história, muitos anos depois, no Colégio Estadual e na quadra, Ulisses presente chorava convulsivamente. Eu vou contar. Terminado o ginásio, deveríamos fazer uma opção, clássico ou científico. Clássico, quem gostava de letras, filosofia e etc. Porque lá você tinha latim, inglês, francês, espanhol, filosofia e lógica. Científica era quem ia fazer exatas, engenharia, medicina, arquitetura, etc, etc. E que tinha 3 matérias serial killers, arrasadoras, matemática, química e física. Tínhamos que matricular. Um dia minha mãe disse, olha, último dia de matrícula, corra. Voei para o ginásio, lembrando que no mesmo tempo tinha a final de um campeonato de futebol de salão, hoje futsal, que era no mesmo horário e que reunia todas as meninas da cidade. E eu falei, eu vou voar para lá, que eu quero ver o festival, a gente ia querer ver as mulheres. Parei em frente ao ginásio, a fila do científico tinha 5, a do clássico 80. Matriculei no científico. Matriculei no científico e fui fazer o científico. Fiz o primeiro ano. Fui bem. Apesar do Ulisses me dar 1,5, 2, e fui passando. Mas passei. Passei para o segundo e, fazendo um retrospecto, achei que o meu segundo não tinha sido bem feito. E decidi fazer de novo. Eu gosto de fazer direito as coisas. Fiz e refiz. Eu sempre digo, nos meus textos, eu faço e refaço, escrevo e reescrevo. Quem escreve sabe disso. E cito ainda que o final do meu livro, Não Verás País Nenhum, foi refeito 38 vezes para dar o tom ambíguo que eu queria. No final do livro, você pode decidir se você é para cá ou para lá. Uma imagem positiva e uma negativa. Bom, passei para o segundo, refiz o segundo, passei para o terceiro e também, honesto, refiz o terceiro. Fiz o científico em 5 anos. Último exame de matemática, prova oral. Quando era um exame escrito, você ainda podia dar uma boa de uma enganada. Nunca vi ninguém que não colasse. Não conheço. Essa história é também para você, Cássio, meu mediador. E exame oral a gente chamava a hora da verdade. Pergunta, resposta, sabe, sabe, não sabe, tchau. E aí, estou lá. O Ulisses me chama, número 21, sempre I, me olha, me conhecia de longa data, e sorriu
e sabia que o meu sonho era ir embora. Embora daquela cidadezinha pequena, chata, que era mesmice. Dia seguinte ia ser igual, outro dia ia ser igual, e isso me apavora. E o Ulisses era um professor, inclusive, que gostava também de cinema, lia as minhas críticas, conversava comigo nas aulas sobre alguma crítica que eu tinha feito, criticava o português, o que me ajudava, ou me falava, tal cena, por que você não reparou? E assim por diante. Aliás, o professor de português também me criticava. Então, já tinha uma... Bom, aí, me olhou, falou, tudo bem? Está preparado? Estou. Vai embora? Falei, vou. Está com a mala pronta? Estou. Precisa de muito? Mais ou menos. Quanto? 9,7. Ele deu um sorriso e falou, Inácio, eu vou te dar uma equação. A última aula de matemática eu dei essa equação. É uma equação facílima. Era só para fechar o mês, o ano. E eu passei pela sala, cheguei, você estava com o caderno aberto e lendo um livro. Lembra? Falei, do livro eu lembro. E lembro até hoje, A Vida Trágica de Van Gogh e do Irving Stone. Uma biografia clássica. Ele falou, tá bom. O exame oral era feito em um salão imenso, um salão nobre da cidade que tem até lá. Em 60 foi marcado por uma famosa conferência do Sartre em Araraquara. Bom, ele me chamou num canto do salão, colocou uma equação na outra, falou alto, uma das equações mais difíceis da matemática. Me deu o giz e ele era um grande gozador, irônico. No meu ouvido ele disse, olha para trás. E o sacana tinha me posto em frente a uma classe de normal, ou pedagogia, ou seja lá o que for. Aquelas meninas todas que iam ser professoras, lindinhas, bem vestidas. Araraquara é muito quente, não precisava uniforme. Elas todas lá com decotes, meio suadas, aquele cheiro de sabonete leve, lindo. Uma ou outra de perna cruzada. Ver um joelho nos anos 50 era uma maravilha. É verdade, você namorava uma moça 3, 4 meses, pegava na mão dela, ela tirava e dizia assim, não acha que é um pouco cedo? Olha o que as mulheres evoluíram e ganharam. E ainda tem muitos que ganham. Temos que trocar o punho agora. Mas, peguei o giz e olhei para aquela equação. Não tinha a mínima ideia. Hieroglifo, hebraico. Aliás, vou fazer uma pequena interrupção. Hoje, conversando no café da manhã com o general Cássio, não é? Ele me contou que uma vez, no exame de matemática, um professor chamou um aluno também célebre por não saber nada. Nada. Fez uma pergunta, o cara respondeu bobagem, fez a segunda nada, a terceira nada, e ele falou, então pega esse giz, traça um traço de divisão. O cara traçou, ele falou assim, de fração, desculpa. Ele falou, aumenta, ele foi aumentando, mais para frente. Ele foi, aí acabou o quadro negro, ele falou, e agora? Segue pela parede. Foi seguindo, chegou na porta, ele falou, daqui para frente você vai embora. Vou acrescentar isso agora que sou civil. Mas enfim, peguei o giz, falei, posso fazer tudo menos feio. Diante dessa ferrada e coisa, resolvi colocar no quadro negro todos os símbolos matemáticos que me vieram à cabeça.
E primeiro uma raiz quadrada bem grande. X. O X é uma coisa que a matemática depende dele. Se não tivesse inventado, estava fodida a matemática. Elevado à potência n, é o máximo, enésima. A potência n elevada à potência w, menos y. O que é a matemática sem x e y? Sobre logaritmo de 14. Eu nunca entendi logaritmo, mas eu achava bonito. Logaritmo de 14. Abre colchete, abre parênteses. E aí eu pus uma linha de divisão e pus em cima 1.455 bilhões, foi até lá. E embaixo, menos 0, menos 0,001, e foi. Aí lembrei que dois números negativos davam um número positivo. Não tenho a ideia por quê, mas é. Então foi menos 4, menos 2, menos 6. Aí veio uma coisa linda, sensual. Seno sobre cosseno, dividido pelo infinito, 8 deitado. Abre colchete, um traço. E aí eu fui. E aí, não? As meninas deslumbradas, maravilhadas. E fui, tinha um cara fazendo um exame de física do lado, no meu quadro negro, eu falei, vai um pouco para lá, que eu preciso do espaço. Ele falou, mas o que você está fazendo? Eu falei, criando a nova matemática. E ele me olhou. Continuei até terminar. Igual 565 CQD. Vocês já resolveram equações? Como queríamos demonstrar? Eu falei, professor, olhei para trás, as meninas estavam quase de pé. Naquele momento eu namorava qualquer um. Por sorte, passei os anos para casar com a Márcia. Aí, Ulisses veio, foi fazer assim, linha por linha. Eu falei, entrou na minha. Foi, aí eu falei, o que é esse número enorme aqui? Eu falei, é o máximo divisor comum. E esse outro? Eu falei, é o mínimo divisor comum. E aliás, eu tinha ainda posto no meio uma coisa linda, o pi. 2 tracinhos e um tio. Equivale a 3,18 ou 14. E fui, aí esse traço aqui, falei, a linha reta é a menor distância de 2 pontos. E pôs a nota. Qual? 10. Larguei o giz, olhei desprezando aquelas mulheres todas e fui para a mesa. Cheguei na mesa, sentei e falei, tá bom, professor, o que vale é só o 0 à direita. O número à esquerda é mero enfeite. Ele falou, não, é 10. Falei, como 10? É 10. Falei, pode explicar? Ele falou, claro. 10 pela loucura, 10 pelo delírio, 10 pela fantasia e 10 pela imaginação. Olha agora, vai embora, Inácio, porque o teu mundo é o da imaginação. E daquela manhã de novembro de 56 até esta tarde de Marechal Deodoro, eu flutuei nas asas da imaginação, da realidade, da memória, da loucura e do delírio, porque isso tudo é literatura.